Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo de número 1, versículo 1 a seguir, para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados pelo cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos nesta noite, aleluia, diante de uma palavra acerca de Neemias, um governador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E é a palavra que Deus coloca no meu coração para compartilhar com a sua igreja nesta noite, louvado seja Deus. Neemias, ele estava ali em Susã, aleluia, junto com Artaxerxes, que era o maior líder mundial daquele momento, aleluia, após o cativeiro babilônico, aonde o povo de Israel havia voltado do cativeiro babilônico para Judá, para Israel, louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que alguns haviam voltado, outros já haviam se estabelecido ali, ficaram por ali, como já foi pregado em outra oportunidade, louvado seja o nome do Senhor. E Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes e também o conselheiro do rei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele tinha uma vida boa ali em Susã, aleluia, na qual havia regalias para os governadores, porque ele era um político, um governador de Judá, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas ele havia rejeitado, aleluia, a alimentação que era dada aos governadores, para que não fosse colocado ele e a sua família. Havia rejeitado a alimentação dos governadores, para que não fosse colocado mais imposto sobre aquele povo. Ou seja, Neemias era um homem que tinha amor no seu coração, e ele fez isso por temor a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque ele não colocava os seus interesses em primeiro lugar, louvado seja Deus. E Neemias, ele era um homem de confiança do rei, era um homem que servia vinho ao rei, era o copeiro do rei, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela vai trazer, aleluia, nesta leitura, nesta noite, que o seu irmão Anani veio visitar, aleluia, Neemias, louvado seja o nome do Senhor, com alguns ali da tribo de Judá. E a palavra de Deus vai dizer que Neemias, ele pergunta, aleluia, para Anani, como estava, aleluia, o povo de Israel que havia voltado do cativeiro, como estava o seu povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele recebe a notícia, aleluia, que Jerusalém estava arrasada, porque Nabucodonosor tinha derrubado os seus muros, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e a cidade estava em ruína, e como a própria palavra de Deus descreve, eles estavam vivendo em miséria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus havia permitido, aleluia, que o rei Nabucodonosor levasse a tribo de Judá cativa, por causa da desobediência do povo, mas Deus, aleluia, ele tinha um plano de restituição. E quando Neemias, ele recebe a notícia, ele rachou, que Jerusalém estava arrasada, que os seus muros estavam derrubados, aleluia, os seus portões estavam queimados, aleluia. A palavra de Deus vai dizer que ele chora,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele chora, louvado seja Deus. Ele entra em um jejum, ele entra em oração, aleluia, para buscar uma direção de Deus, para buscar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, uma palavra da parte de Deus, aleluia, acerca do que ele ia fazer. Isso nos mostra Neemias como um homem dependente de Deus, um homem amoroso, aleluia, que ao saber do sofrimento do seu povo, ele não, aleluia, se conforma, aleluia, em estar no palácio do rei, ele não se conforma, aleluia, de viver nas regalias de um governador, mas ele resolve, aleluia, orar diante de Deus, aleluia, e pedir uma direção e uma oportunidade para voltar, para ajudar, para voltar e ajudar o seu povo. Está aqui, aleluia, um sentimento patriota de alguém que coloca o interesse do seu povo em primeiro lugar, de alguém que não é egoísta, que não coloca o seu sentimento em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E o que chama a atenção, aleluia, neste ponto da mensagem, aleluia, é que Neemias, ele toma uma atitude de líder. Louvado seja o nome do Senhor. E Neemias, ele ora, ele confessa os seus pecados, o pecado da casa do seu pai, o pecado do povo de Israel, pede a Deus misericórdia, louvado seja o nome do Senhor, e toma a decisão de descer para ajudar. Sabe o que nós temos que fazer? É fazer como Neemias. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, aleluia, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, se preciso for, arrepender do pecado dos nossos pais, dos nossos antepassados, pedir perdão a Deus pelo pecado dos nossos antepassados. Sabe por quê? Porque Deus castiga até a 4ª geração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, daquele que se prostrar diante de outro Deus. E nossos pais, por não ter conhecimento, aleluia, por não conhecer a verdade, aleluia, cometeram muitos pecados, muitas falhas, louvado seja o nome do Senhor. E talvez nós estamos vivendo, aleluia, passando por momentos difíceis, por um pecado de alguém, aleluia, que pecou lá no passado, assim como estava acontecendo com o povo de Israel. E também é certo que pelos nossos pecados, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ali ver Neemias, um homem dependente de Deus, um homem que já começa, aleluia, de maneira certa, como na oração. Um homem que já começa de maneira certa. De que maneira? No jejum, na dependência de Deus, na direção de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: toda atitude que eu e você for tomar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar em Deus uma resposta. E para que as nossas atitudes sejam de acordo com as atitudes, com a vontade de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que após 4 meses, o que chama a atenção é que entre a oração de Neemias e o diálogo dele com o rei Artaxerxes passou 4 meses. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que chama a atenção aqui é um detalhe. Deus, ele respondeu a oração de Neemias no dia que ele orou, mas ela teve um tempo para chegar. Isso nos leva ao tempo de Deus. Talvez você tenha orado diante de Deus, talvez Deus já tenha mandado a resposta para a tua oração, mas ainda não cumpriu-se o tempo. Aleluia. Mas quando o tempo se cumpre, as coisas acontecem. E ao passar 4 meses, aleluia, Neemias, ele tem a oportunidade, aleluia, um jantar de servir vinho para o rei. E o rei, olhando para Neemias, ele vê uma tristeza aparente em seu coração. Ele questiona Neemias: por que você está tão triste? Eu nunca te vi tão triste desta maneira. E deixa eu te dizer uma coisa: há momentos, aleluia, que a nossa tristeza ela é aparente. Há momentos que não adianta querer disfarçar.
Não importa se estamos na presença do Rei, há momento que nós não temos força para disfarçar, aleluia, a nossa tristeza. E a tristeza de Neemias estava aparente diante dos olhos do Rei. E ele diz: ó Rei, como posso eu, aleluia, estar feliz? Se a cidade em que foram enterrados meus antepassados está destruída, seus muros estão derrubados, Neemias, aleluia, ele tinha amor no seu coração, ele tinha patriotismo em seu coração, ele tinha uma posição social agradável, perfeita, ele era copeiro do rei, conselheiro do rei, o maior líder daquele momento, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele estava preocupado com o seu povo. Ele estava preocupado com a ruína de Jerusalém. Ele tinha amor no seu coração. E é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. É isso que está faltando nas lideranças, no meio político, nos dias de hoje. Mais amor, menos regalia. Abre mão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de muitas regalias, para que menos encargo seja colocado sobre o povo. Aleluia. Neemias é um homem que dá exemplo como líder governante, como líder temente a Deus, e ele abre mão, aleluia, dos seus direitos de governador para não pesar sobre o povo. Aleluia. Muitos que dizem que são de Deus, mas não são, que não têm temor a Deus, aleluia, aleluia, mas que estão usufruindo de tudo. É auxílio paletó, auxílio gravata, auxílio moradia, e isso e aquilo outro, e aí vai, auxílio engraxate, e aí vai. E aonde está o amor? A gangue, eu sei aonde está no lombo do povo, está no pescoço do povo que está sendo escravizado. Nós estamos vivendo uma situação parecida, aliás, sempre vivemos uma situação parecida, onde somos escravizados, aleluia, para dar regalias a outras. Mas o mundo não é assim agora, sempre foi desta maneira. Nós estamos falando aqui de um tempo do cativeiro babilônico, antes da vinda de Jesus, aleluia. As coisas já estavam desta maneira. Sabe por quê? Porque o ser humano é mau, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que o rei, ele concede, aleluia, tudo aquilo que Neemias pede ao rei Artaxerxes. Ele pede, aleluia, madeira, ele pede, aleluia, a autoridade, carta para ele descer para ajudar, aleluia, e ele desce para ajudar, e ele fica ali em 3 dias em silêncio, ele não comunica nada a ninguém. Mas passado no 3º dia, ele sai à noite para fazer uma vistoria das muralhas, aleluia, de Jerusalém. Ele dá uma volta sobre as muralhas, olhando aquelas ruínas, traçando um plano, traçando um projeto, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele volta, aleluia, ele volta, louvado seja o nome do Senhor, na certeza de que ele havia de levantar aquele muro. Sabe por quê? Porque naquele tempo uma cidade que não tinha muro era uma cidade vulnerável, era uma presa fácil para os inimigos, louvado seja o nome do Senhor. E Jerusalém estava vivendo dessa maneira, sem organização, sem líder, louvado seja o nome do Senhor, porque havia acabado de voltar do cativeiro babilônico. Aleluia. E aí Neemias, ele traça uma estratégia para começar a reconstrução do muro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, talvez nós estejamos, aleluia, traçando uma estratégia, aleluia, para reconstruir um muro espiritual sobre a nossa vida. Mas quando nós começamos a reconstruir um muro sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, o inimigo se levanta.
confronta, ele nos ataca. E assim foi na vida de Neemias, louvado seja o nome do Senhor. Jerusalém desprotegida, ele resolve, aleluia, que ia reconstruir o muro de Jerusalém. Agora Sanbalat e Tobias, eles começam a rir, a provocar Neemias, aleluia, porque eles achavam que Neemias era incapaz de construir aquele muro. Eles diziam que até mesmo a raposa poderia derrubar o muro que eles haviam de construir. O que não falta são pessoas para te confrontar. O que não falta são pessoas, aleluia, para querer nos colocar para baixo, para querer nos colocar na depressão, para que eu e você venha desistir, aleluia, de reconstruir os muros. Mas hoje é noite de reconstrução. Adorei. É noite de reconstrução. Está na hora de colocar a mão no arado. Está na hora de colocar a mão, aleluia, para fazer a boa obra. Neemias, ele não dá ouvido, aleluia, pelas gargalhadas, porque zombaram dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele começa a construção do muro. E quando ele está construindo o muro, surge ali algumas dificuldades vindo dos seus inimigos, Sanbalat e Tobias. E eles traçam um plano, aleluia, para invadir, para sitiar Jerusalém de novo, para destruir. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós estamos reconstruindo, o exército inimigo, ele se levanta, ele lança estratégia, aleluia, para derrubar a minha e a tua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a notícia de que Sanbalat e Tobias iam invadir novamente Jerusalém chega até Neemias. Sabe por quê? Porque Deus sempre chega primeiro na minha e na tua vida. E ele sendo avisado que os inimigos estavam traçando um plano para invadir, para impedir a construção do muro novamente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele começa a armar os seus soldados, e ele arma os seus soldados de maneira que eles estavam trabalhando, construindo um muro, um tijolo na mão, uma espada na outra. Enquanto metade do povo trabalhava, a outra metade vistoriava. E Sanbalat e Tobias, sabendo disso, aleluia, que é o inimigo, que representa o Satanás, aleluia, sabendo que você está armado, ele sabe, aleluia, que ele tinha, aleluia, o conhecimento da sua vontade de atacar, aleluia. E eles resolvem mudar o plano e não atacam, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o plano da reconstrução do muro de Jerusalém havia nascido no coração de Deus. E o plano de reconstrução da minha e da tua vida nasceu no coração de Deus. Pode levantar o inimigo, cairão 1000 ao lado, 10.000 à direita, e tu não serás atingido. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é contigo. Continua a construção, continua a obra. Deus vai nos dar arma, vai nos dar estratégias, aleluia, para continuar a construção do muro de Jerusalém. Aleluia. E o que nos chama a atenção é que Neemias, ele começa ali um trabalho organizado. E ali houve uma grande comoção, onde sacerdotes, levitas, os próprios moradores, aleluia, eles começam, aleluia, a reconstrução do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto isso acontecia, os israelitas, ele vem até Neemias reclamar da escravidão, porque o próprio povo de Israel, que era colocado como líder do seu povo, estava escravizando o povo, estava cobrando imposto demais. Alguns já haviam vendido as suas propriedades, até os seus filhos já estavam como escravos, até algumas de suas filhas já estavam como escravas,
para o seu próprio povo. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: o ser humano é mau. Ei, o inimigo ele tenta te escravizar, mas o libertador, aleluia, chegou na tua vida. Neemias, o libertador, chegou para te dar vitória. Em nome de Jesus, recebe a vitória aí, recebe a autoridade para vencer, estratégia para vencer, sabedoria para vencer. E eles vão para reclamar a Neemias da escravidão, da exploração dos próprios irmãos que escravizavam os próprios israelitas. Aleluia. E Neemias ele ficou zangado com isso, e ele convoca uma reunião. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, com os líderes, com o povo. Louvado seja o nome do Senhor. E Neemias, um homem de autoridade, ele confronta a liderança. Louvado seja o nome do Senhor. E ele lembra a liderança, porque a lei era o seguinte: se algum israelita tivesse sido escravo de um estrangeiro, eles tinham que comprar de volta o israelita e deixar que ele fosse livre, para que ele não pudesse ser escravo, porque israelita não podia ser escravizado. Mas o povo de Israel estava escravizando o próprio povo de Israel. E ele chama a atenção, aleluia, daqueles líderes. Ele convoca aqueles líderes para devolverem as suas propriedades, para perdoar-lhes as dívidas. E ele diz, aleluia, que ele também ia perdoar as dívidas daqueles que deviam. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É noite de liberar perdão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado. Libera perdão, e os líderes eles liberam perdão. Louvado seja o nome do Senhor, para aqueles, aleluia, que devia a eles. E certamente aqueles que estavam sendo escravizados também libera perdão para aqueles que havia escravizado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E começa um novo tempo. Começa um novo tempo para o povo de Israel. Aleluia. E Neemias, como era um homem temente a Deus, aleluia, ele convoca o povo para a observância do sábado, porque o sábado no Antigo Testamento havia de ser guardado. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo não estava mais guardando, e ele resolve, aleluia, colocar em ordem essa observância, para que o povo tivesse uma obediência a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: hoje é noite de você, aleluia, restabelecer a aliança com Deus. Ei, Andereba, é noite, aleluia, de restabelecimento, de colocar a casa em ordem e começar a observar as ordenâncias de Deus, aleluia. Porque Deus ele tem ordenança para mim, para a tua vida. Nós não podemos viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Há uma hora que tem que haver um arrependimento, tem que haver um conserto. E Neemias ele traz esse conserto sobre o povo de Israel. E a palavra de Deus, aleluia, vai dizer, aleluia, que Sanbalat e Tobias, sabendo que, aleluia, e Gesem, sabendo que Neemias havia construído um muro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e estava faltando colocar só os portões, louvado seja o nome do Senhor. Eles mandam um recado para Neemias ir ter com eles, louvado seja o nome do Senhor. E aí Neemias ele diz assim: eu estou muito ocupado, eu estou em um trabalho muito importante,
E a palavra de Deus diz que eles mandam 4 recados, louvado seja o nome do Senhor. E todas as vezes Neemias, ele manda o mesmo recado de volta. Avisa eles que eu estou muito ocupado com algo muito importante. E é essa atitude que Deus quer de mim, quer de você nessa noite. Quando alguém tentar te tirar do foco, quando alguém tentar te tirar do projeto, manda um recadinho para ele, diz assim: eu estou ocupado na obra de Deus, eu estou ocupado reconstruindo o muro, eu estou ocupado, aleluia, na obra do Senhor. E amém. Sabe por quê? Porque a obra do Senhor é mais importante. Talvez o teu inimigo vai mandar um recado, aleluia, Sanbalate e Tobias, aleluia, eram inimigos, louvado seja o nome do Senhor, e queria lhe tirar o foco. E Gesem era inimigo, eles também queriam tirar o foco, aleluia, mas Neemias, ele estava ocupado, ele estava focado no projeto. E Deus está te chamando para ter esse foco nesta noite. Foca na obra de Deus, foca no projeto do Senhor, e Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Aprende a falar não para o inimigo, aprende a mandar o mesmo recado de volta. Não, porque eu estou ocupado na obra de Deus. E a quinta vez eles não desistem, o inimigo ele não desiste de primeira não. Na quinta vez o recado vem por escrito, e o recado chega por escrito, aleluia. E Sanbalate e Tobias acusando Neemias de rebelião, acusando ele de estar tentando causar uma revolução contra o próprio rei Artaxerxes, louvado seja o nome do Senhor, e tentando amedrontar, aleluia, o governador, o homem de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele vai ter o discernimento, aleluia, de que aquele recado, aleluia, não era do rei Artaxerxes, mas que era eles mesmos, aleluia, que estava planejando, aleluia, para desanimá-lo, estava tentando contra a sua vida. E ele diz: isso não é verdade, isso tem partido da cabeça de vocês, é vocês que estão inventando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele fala que não há nenhuma rebelião, sabe por quê? Porque ele tinha autorização do rei para fazer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você tem autorização do rei para fazer a obra dele. Ai, quando Deus dá autorização, o inimigo tenta tomar, ele tenta roubar, mas não consegue, porque Deus é Deus. Fortalece os muros, fortalece a estratégia, o discernimento para entender, aleluia, quando Deus fala contigo, para entender quando o inimigo fala contigo. É importante saber ouvir a voz de Deus, mas é importante saber ouvir a voz do diabo, porque ele é astuto e ele também tenta falar com as nossas vidas por meio de pessoas. E nós temos que estar focados, nós temos que ter o discernimento, assim como Jesus disse para Pedro, quando ele foi usado pelo inimigo. Aliás, Jesus disse para o diabo, quando o diabo usa Pedro: passa de mim, Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos reconhecer a voz de Deus e a voz do diabo. Sabe por quê? Porque nem tudo, aleluia, é ouro, nem tudo, aleluia, é prata. Louvado seja o nome do Senhor. E nem todos que falam com mim e com a tua vida é de Deus, aleluia. E caminhando para o final dessa mensagem, eu quero chamar a atenção, aleluia. Como eu falei, que nem todos que falam com a nossa vida é de Deus. Agora, louvado seja o nome do Senhor, o profeta Semaías, ele vem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e convida Neemias para se esconder no Santo dos Santos. Ele fala assim: ele tenta amedrontar,
eles vão te matar, eles vão te destruir. E ele sugere, aleluia, para que Neemias vá se esconder no Santo do Santo, para que Neemias venha pecar contra Deus, porque quem podia entrar no Santo do Santo era só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Neemias tinha discernimento, e logo ele entendeu, aleluia, que era Sambalate e Tobias que havia comprado aquele falso profeta Semaías, aleluia, para profetizar sobre a tua vida. Nem todo profeta é profeta. Existem muitos profetas vendidos, profetas que se venderam pelo dinheiro, aleluia, e que a sua profecia não é verdadeira. Por isso nós não podemos andar atrás de qualquer profecia. Por isso nós não podemos andar atrás de toda profecia, de toda revelação, não. Existe profecia que é de Deus, revelação que é de Deus, aleluia. Não é porque é profeta, aleluia, que não se vende. Louvado seja o nome do Senhor, porque há muitos profetas vendidos no meio do povo de Deus, que estão focados no dinheiro, mas não estão focados no amor que Neemias tinha, no patriotismo que Neemias tinha, e ao invés de cuidar das ovelhas, faz com que as ovelhas apacentem a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Existe uma diferença entre o pastor que apacenta as ovelhas, aleluia, e as ovelhas que apacentam o pastor. Existem pastores sendo apacentados pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Ovelhas bancando luxo, bancando viagens, aleluia, mas caia por terra os inimigos de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha colocar amor no coração, que Deus venha colocar arrependimento no coração, para que o nome de Deus venha ser glorificado, e que Deus venha levantar verdadeiros pastores para apacentar o seu rebanho, verdadeiros políticos, aleluia, governadores. Sabe por quê? Aleluia, porque, aleluia, até pouco tempo a igreja era contra a política. Hoje a igreja se envolveu de maneira errada. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Um político temente a Deus, ele dá exemplo. Nós podemos ler o livro de Neemias e entender o que é um político de exemplo, um político de honra, um político patriota que tem amor no seu coração, que abre mão das regalias para servir ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E Neemias ele fala para Semaías: porventura um homem como eu fugiria, se esconderia para salvar a sua própria vida? Aqueles que compraram o profeta esqueceram que Neemias era um homem cheio do Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa: ore pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque em algum momento, aleluia, alguém pode tentar te amedrontar, mas Neemias era um homem de fé, aleluia. Ele dizia: não, aleluia, este homem está comprado, eles estão tentando arruinar a minha reputação, aleluia, e eu não vou fugir. Há momentos que nós temos que confrontar, nós temos que sermos fortes, enfrentar o inimigo que se levanta contra as nossas vidas, não fugindo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas com honra, com fé e na dependência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o justo vive pela fé, e se recuar a minha alma não tem prazer nele, é o que diz a palavra de Deus. E Neemias, ele não peca contra Deus, ele não vai se esconder no Santo do Santo, e ele é honrado por Deus, a sua reputação não é arruinada. E após 52 dias eles colocam, aleluia, os portão, aleluia, da cidade Antorei. E ali começa um novo tempo para Jerusalém. Ali começa um novo tempo para a tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando nós tomamos a atitude de obedecer a Deus, nós estamos construindo um muro espiritual para nos defender, para não sermos saqueados pelo inimigo. Quando nós colocamos um portão, quando nós resistimos às tentações do inimigo, às provocações, à perseguição do inimigo, nós colocamos os portões, aleluia, e um novo tempo começa sobre a minha e sobre a tua vida. Aprende a obedecer, aprende a ouvir a voz de Deus e a voz do inimigo,
para que você não venha cair na estratégia. Sabe por quê? Porque o que não falta são estratégias do inimigo para me tirar e te tirar do chamado, para me tirar e te tirar do foco, assim como foi na vida de Neemias. Louvado seja o nome do Senhor, é na minha vida. Eu vejo, aleluia, essa história se repetindo na minha vida, de maneira espiritual, de uma forma diferente, mas isso se repete na vida de um cristão, e nós temos que continuar sendo fiel a Deus, temos que continuar no foco, temos que continuar construindo a muralha, temos que continuar, aleluia, colocando os portões, para que o inimigo não venha arruinar com a nossa reputação, e o nome de Deus seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Louvado seja Deus. Receba em nome de Jesus um novo tempo para a tua vida. Receba em nome de Jesus estratégias para a tua vida. Receba em nome de Jesus a fé para a tua vida. Receba em nome de Jesus o discernimento para entender a voz de Deus e a voz do inimigo. Em nome de Jesus nesta noite, aleluia. Louvado seja Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor.